paz, Senhor, meus meninos, minhas meninas. Que bom retornar. Estou feliz por estar podendo falar com vocês. E hoje nós vamos iniciar o segundo trimestre deste ano. O primeiro trimestre foi falado sobre os profetas menores. E a gente sabe que o Antigo Testamento ele sempre aponta para o Novo. E os profetas todos, eles falaram e falaram de Jesus. Eu lembro especificamente de Zacarias, que ele trazia uma mensagem muito forte, que ia voltar, que ia aparecer o Messias. E nós estamos vendo nessa lição exatamente isso. Jesus e o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus chegando nesse tempo. E o tema de hoje, mais especificamente, é Jerusalém e Galiléia, terras aonde Jesus viveu. O sumário da nossa lição tem 13 lições e ela traz aí todos esses temas, mais específico nosso, é Jerusalém e Galiléia, as terras aonde Jesus viveu. E vamos focar os nossos objetivos. Primeiro, apontar as terras aonde Jesus viveu, enfatizar que devemos viver e fazer a vontade de Deus, destacar que marcamos vidas por onde passamos. E o nosso texto áureo, João capítulo 1, versículo 14, ele diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade." João inicia o seu evangelho falando do Verbo encarnado. E ele habitou entre nós, e vimos a sua glória. Então, lá no Éden, quando o homem foi criado, a gente conhece a história, que Deus havia prometido essa comunhão entre ele e o homem. Mas se o homem pecasse, ele se afastaria do homem. E o homem pecou. E ao dar a sentença, o Senhor Deus falou. Cada um recebeu a sua sentença, mas quando foi falado para a serpente, ele disse: "Da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente." Jesus, esse um que esmagou a cabeça da serpente. Agora vamos à leitura de classe. João capítulo 2, versículos 13 a 17. E nesse capítulo 7, versículo 1 a 8. E o esboço da nossa lição. Primeiro ponto: onde pisar a planta do teu pé. Foram 33 anos, começa assim. Foram 33 anos, mas o mundo ficou, ele não foi mais o mesmo. Ele tornou-se diferente. Ele era simples, amoroso, manso, humilde, por onde andava arrastava multidões, impactava corações, curava, ressuscitava mortos, levantava caídos, ouvia o clamor do aflito. Quem é este? Claro, com certeza, Jesus, o Verbo encarnado, que habita conosco, o nosso Emanuel. Como foi dito por Josué, lá no comecinho, quando Moisés conduzindo o povo do Egito a Canaã, e quando ele passa para Josué com certeza assustado com aquele povo que tinha sido obstinado em todo o processo da caminhada, José recebe de Deus um reforço. Onde você pisar a planta do seu pé, será vosso. E essa mesma promessa serve para nós. Passou por Jesus e chegou até nós. E aí a gente vai ver que Jesus, ele fez esse percurso, ele trabalhou 360 graus,
impactando, levando a palavra, fazendo todo o seu trabalho. E que não deve ser diferente conosco. O apóstolo Paulo nos aconselha no livro de Coríntios, no capítulo 1, capítulo 11, versículo 5, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Precisamos ser esse que impacta, que leva, que trabalha, que faz a palavra de Deus, que faz jus ao nosso chamado. Depois, no ponto 2, a gente vai ver Jerusalém. Jerusalém, a cidade que condenou Jesus. Jerusalém é a capital de Israel, uma cidade central das narrativas bíblicas. E aconteceram muitas coisas por lá, no tempo do rei Davi. Porém, a mesma cidade que fechou foi essa cidade que fechou as portas para Jesus, o filho de Maria e José. E muitos acontecimentos houve lá em Jerusalém, muitos acontecimentos. Primeiro a gente vai ver que Jesus foi apresentado quando bebezinho. Nós não batizamos criança, nós apresentamos. Porque está escrito lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 22 a 38, esse acontecimento da apresentação de Jesus. Depois a gente vai ver na adolescência de Jesus, Jesus ensinando no templo, capítulo 2, versículo 41. A gente só tem essas narrativas do nascimento, ou da apresentação, e depois da adolescência no templo. Ficou esse espaço aí, entre que nós não temos esse conhecimento. Depois a gente vai ver que Jesus, ele se revolta com a bagunça que foi feita no templo. E ali ele pega as cordas e bate e derruba as mesas e faz. E a minha casa será chamada a casa de meu pai. E os discípulos até recordaram, lembraram que havia realmente um texto que dizia: o zelo da casa de Deus me consome. Depois a gente vai ver a entrada triunfal em Jerusalém. Lá com o jumentinho. Mateus capítulo 21, versículo de 1 a 11. A gente vai ver isso aí. Depois a crucificação. Mateus 27, de 27 a 61. A crucificação do nosso Cristo, nosso Mestre. E por último, a ressurreição. Oh, coisa boa! Jesus ressuscitou. Ele vive. Mateus 28, versículo 9 a 10. Ele vive, ele está conosco. Oh, glória a Deus! Isso é muito bom, isso é muito bom. Depois a gente vai ver, no segundo ponto, na Galileia. O que foi que Jesus fez, o que ele operou. Os milagres de Jesus que foram operados na Galileia. No início do seu ministério, Jesus passou 40 dias e 40 noites em jejum no deserto, sendo tentado pelo diabo. E ele, quando o diabo tentava e mostrava para ele algo, está escrito, ele também rebatia, também está escrito. E ele disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. E o diabo foi embora. E a Bíblia nos diz que os anjos serviam. E a partir daí, iniciou-se o ministério de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 12, iniciou-se o ministério de Jesus. Jesus, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. E foi na Galiléia que iniciou-se o primeiro milagre. O primeiro milagre. Houve a transformação da água em vinho. João capítulo 2, versículo 1, versículo de 1 a 11. Nas bodas de Canaã. Então, a gente percebe que Jesus foi convidado para essas bodas, um casamento. E aí a gente quer destacar duas coisas nesse texto do casamento de Jesus. O primeiro é que jovens, na escolha do casamento,
A gente costuma dizer que um casamento bem feito é um céu na terra, mas um casamento ruim é um inferno. E aí Jesus, ele estava nesse casamento, e você entende que esse casamento, que o seu casamento, que está para por vir, você tem que trabalhar e saber escolher. E para que saiba escolher, você tem que buscar isso em Jesus. E a segunda coisa que eu queria chamar a atenção é que Jesus, ele transformou a água em vinho. Transformação. No relacionamento, existe muitas vezes que a gente precisa de transformação. Transformação de temperamento, transformação de sentimento. E Jesus, ele transformou a água em vinho. E que a gente possa entender que o Senhor transforma. No apóstolo Paulo, ele falando aos romanos, no capítulo 12, ele disse: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, e transformai o vosso entendimento. Transformar o vosso entendimento. Não vos conformeis, mas transformai-vos o vosso entendimento. 2 pontos que a gente destaca bem: a escolha do casamento e transformação do vosso entendimento. Depois do ponto 2, a gente vai ver a pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11, que a gente conhece muito bem a história daquela pesca maravilhosa, que muitos peixes, que precisou de convidar outros para vir pegar o peixe, dividir o peixe. O terceiro, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, o ser luz, sal e a oração do Pai Nosso. Tem um particular nessa oração, uma oração modelo, que o Senhor Deus diz, Jesus falou assim: entre no seu quarto, feche a sua porta e oculto o seu Pai lhe vê, e ele vai te recompensar. E ele diz também: não use de vãs repetições, porque o vosso Deus sabe o que vocês precisam. E aí o outro ponto que eu quero chamar muita atenção: perdoai as vossas ofensas. Orando, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Precisamos perdoar. Precisamos perdoar as nossas ofensas. Porque senão, nós não seremos perdoados. Fica claro no versículo 14: se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará. E ainda o 4 ponto diz assim: Jesus acalma a tempestade. É aquela parte que diz: o mar e o vento lhe obedecem. O 5, curou o servo do centurião. O servo do centurião que foi curado. O 6, pregou mensagens transformadoras. E o 7, curou, expulsou o demônio, multiplicou peixes. Tudo isso é o que a gente vê, que a gente viu, que foi feito na Galileia. Todos esses pontos, que falamos. E se a gente fosse se deter nos milagres, tínhamos muitas coisas, muitos outros milagres que o Senhor fez em outros lugares. Mas aí vamos chegar ao ponto 3, que é uma pergunta: qual história é contada quando passamos por algum lugar? O ponto 4, né? O ponto 4. E aí a gente vai chegar já à conclusão. Todos nós temos uma história. E uma grande pergunta, essa é a pergunta, e um desafio, que sempre deixamos marcas por onde passamos. Que desafio! Sempre deixamos marcas por onde passamos. Em qualquer momento,
temos experiências, conversas, que permitimos que os outros percebam em nós e que seja influenciado por nós. Pode ser influenciado para o bem ou para o mal. Nós vemos que os reis de Israel, eles tinham esse poder de influenciar, de levar o povo a pecar ou levar o povo a chegar-se a Deus. Quantos reis de Israel fizeram o povo de Deus pecar? E aí encontramos na Bíblia pessoas que influenciaram também, sacerdotes, profetas, que influenciaram o povo. A gente viu lá nos profetas menores, quantos profetas que falaram mal, que mentiram. E essa lição nos traz dois exemplos. Dois exemplos nós temos nessa lição. Exemplos de Malco e o exemplo do ladrão. Que foram dois grandes homens, a gente pode dizer assim. Malco, ele, no momento de luta, de tanta confusão, ele decidiu que ele ia seguir a Jesus. E o ladrão, lá na cruz, quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. E o Senhor Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que a gente possa concluir dizendo assim: que história é contada quando você passa em um lugar? Nossa conclusão: qual é a história que é contada quando você passa em algum lugar? O que as pessoas que lhe conhecem, eles falam a seu respeito? Elas conseguem ver em você um autêntico discípulo de Cristo? Fica aí o desafio. Vamos fazer a diferença e mostrar às pessoas o poder restaurador do Evangelho de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa, cada dia, influenciar mais e mais. Amém.